Muito bem, então estamos iniciando aqui a nossa aula para fazermos a correção do nosso exercício. Obrigado aí a presença de todos vocês que já estão aqui comigo no nosso modo ao vivo, né? Para quem vai assistir essa aula depois também, agradeço aí o esforço, agradeço a paciência, estou sempre à disposição de vocês. A proposta da aula de hoje é a gente fazer a correção do exercício anterior, que foi do dia 19, né? Aquele que eu deixei para vocês tentarem resolver, seguindo a mesma linha de raciocínio também do exercício anterior a este, né? Onde a gente tem vários acontecimentos dentro de uma organização, nós vamos registrar essa informação sem talvez dar a mesma ênfase das outras disciplinas. Por quê? A ideia é que, a partir do momento que você constrói o conceito do método das partidas dobradas, ou seja, o débito e crédito, entende que no Brasil a escrituração é obrigatória, ou seja, livro diário, livro razão, levantamento de demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, demonstração dos fluxos de caixa, DMPL, Supra SA, DVA, etc. Todas que são possíveis. A gente vai entendendo a estrutura, né, e a dinâmica, juntando com aquele conhecimento teórico. Então, tudo isso que a gente está interpretando e estudando aqui nesse momento, na verdade, tem como base aquele conceito teórico que a gente estudou lá nas primeiras aulas, quando a gente abriu a estrutura conceitual, NBCPG 00. Então, quando eu estou trabalhando uma informação pela sua questão de relevância, é justamente a leitura que eu tenho que fazer do que aconteceu e como isso será registrado no aspecto contábil. Porque daí depois, aplicando a técnica, eu consigo registrar isso de uma forma que, por exemplo, se outra pessoa for executar o mesmo procedimento, ela vai chegar no mesmo resultado que eu. Lembra que a gente discutiu as características qualitativas da informação contábil, né? Então, esse é um dos exemplos. Se vocês fazem o cálculo, se vocês fazem o registro, vocês vão chegar nos mesmos resultados. Vocês podem até falar assim, não, eu discordo da classificação dessa conta, ou ainda, eu acredito que o método mais adequado seja outro. A gente pode até discordar nesses aspectos. Isso é perfeitamente natural dentro, né? Mas nós vamos usar as mesmas técnicas baseadas nos mesmos fundamentos teóricos, tá? Então, isso já é uma prática antiga, isso tem fundamento legal, e aí a gente precisa passar por esse processo. Então, o que eu achei que seria interessante para vocês conhecerem é essa dinâmica do que acontece quando a gente analisa item a item. E para fazer isso, requer um esforço maior, que seria uma prática não tão comum, né, não tão recorrente, que é o caso da gente avaliar o que acontece antes de uma situação em relação ao patrimônio da entidade, o patrimônio bruto, né, o que a gente chama de balanço patrimonial, conjunto de bens e direitos do ativo, conjunto de obrigações do passivo. Isso a gente também viu lá na teoria. E o que acontece depois desse chamado fato, né? Então, relembrando aquele raciocínio, a gente tem os atos que são basicamente essa descrição das operações. O exemplo muito simples disso é qualquer decisão que seja tomada no âmbito administrativo. Por isso que a gente fala de ato administrativo e de fato contábil. Existem algumas literaturas que também falam ato administrativo e fato administrativo e ou contábil, porque às vezes ele pode ser só administrativo, mas não se tornar um fato de contabilidade. Então, fato contábil nada mais é do que o que aquilo gera em relação ao patrimônio. Então, exemplo, a gente faz a integralização do capital social. Em que momento isso acontece? Você vai lá, cria uma empresa, né? Ou a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu quero abrir uma empresa e eu vou emprestar para esta empresa um capital social. Aí a sua cabeça já tem que fazer essa interpretação. Na verdade, ela vai chegar e falar assim, eu vou abrir uma empresa com R$1.000. Eu vou abrir uma empresa aqui com 100 mil, que é o nosso capital social. Para ela, inclusive, às vezes, né, a maioria não sabe que existe essa diferenciação de patrimônio entre pessoa jurídica e patrimônio e pessoa física, que seriam os sócios ali, ou os sócios. E aí, eventualmente, a gente tem que fazer essa leitura. Então, tudo isso já é a contabilidade, e em essência mesmo é a teoria da contabilidade. E aí, integralização de capital social, quando é que isso ocorre? Quando a gente faz a abertura da empresa ou em processos posteriores, quando a gente tem aquela situação da subscrição, que eu já falei várias vezes para vocês, por que a gente não está trabalhando com a subscrição, né? Porque o que interessa aqui para nós nessa linha de raciocínio seria entender o processo de integralização, ou seja, de fato, o cumprimento da promessa da subscrição. Subscrição significa exatamente isso, né? Estou prometendo que eu vou emprestar o dinheiro para a empresa, ou os móveis, ou enfim, qualquer tipo de bem e ou direito que seja permitido pela legislação, né? E aí, basicamente, o que é a integralização do capital social no sentido de débito e crédito? Eu vir para o livro diário
e fazer o registro disso considerando um débito, um crédito, que sejam de valores iguais. Então, todo débito e crédito precisam obrigatoriamente, como a gente já aprendeu desde o primeiro semestre, terem os mesmos valores. E aí, no exercício, o que eu pedi de diferente? Para que vocês se lembrem e conceituem a natureza das contas que estão sendo trabalhadas aqui. Então, banco, ele tem que tipo de natureza? Ou é devedora ou é credora. Eu preciso me lembrar disso, inclusive. E aí, qual é o tipo da conta para separar entre patrimônio e resultado? O que é isso? O que é o patrimônio? É o ativo, o passivo e o próprio PL. O que é o resultado? São as receitas e despesas, ganhos e perdas, né? A gente geralmente só usa receita e despesa. Casos de ganhos e perdas são mais específicos. E o fato em si é para traduzir aquilo no sentido de qual é o efeito que isto causa para o patrimônio líquido da entidade. Então, na prática, o exercício ele é resolvido desta forma: débito e crédito. E aí não precisaremos fazer os razonetes, ou eu pulei essa parte, porque eu entendo que se você já consegue fazer o débito e crédito, você consegue imaginar, vocês podem fazer, tá? Nada impede. Eu só fiz isso para economizar tempo aqui, de certa forma, pulando essas etapas, né? O próprio balancete também. Mas em essência, caso tenha dificuldade, pode acrescentar essa etapa no meio e aí você vai ver com maior clareza, né? Como é que está construindo aquele patrimônio ali. E aí a gente vai pular direto para o balanço justamente para visualizar e responder essa última parte aqui, que é a categorização do fato. Por que eu preciso saber o que é o fato no sentido contábil, né? Para que eu consiga fazer a leitura dessa situação. O cliente chegou para mim e falou: olha, vou abrir uma empresa, eu tenho 100 mil reais na minha conta bancária, e eu quero abrir essa empresa e passar esse dinheiro para ela operacionalizar o negócio dela, para fazer funcionar. Como é que eu faço esse processo? E aí você, junto com a legislação, com toda essa leitura, vai justamente criar o patrimônio da entidade a partir da integralização do capital social. Como é que eu crio o patrimônio da entidade? Fazendo débito e crédito. E eu vou controlar esse patrimônio pelo débito e crédito. E depois eu vou apresentar os relatórios, que a gente estudou lá, que são os relatórios financeiros, né? A norma, ela fala dessa forma, mas a gente chama, por questão cultural, de demonstrações, as demonstrações contábeis, né, a apresentação dessa informação, relativo justamente à prática da contabilidade. Então, eu só encurtei o caminho pulando do diário já para o balanço, porque, né, é muito movimento. Na prática, não se faz, tá? Só para deixar claro mais uma vez, um balanço a cada operação. A gente está fazendo isso para verificar justamente o efeito antes e depois de cada uma delas. Então, antes da integralização do capital social, como é que era o balanço dessa empresa? Era tudo zerado, ele não existe. Né? E se ele não existe, eu preciso sempre me basear naquela lógica que vocês aprendem, que eu tenho os totais como iguais, né? O total do ativo aqui zero, o total do passivo zero. Todo balanço é sempre fechado dessa forma, correto? Ou ainda por aquela equação máxima, né? Que é a equação de variação do patrimônio. Ativo menos passivo igual a PL, ou patrimônio líquido. Então, se o meu ativo é zero, o meu passivo é zero, logicamente o meu patrimônio líquido será zero também. E aí, antes então não existia. Mas o que acontece a partir do momento, imaginando que só aconteceu isso, né? Que a única operação que foi registrada até o momento, o único ato de fato que aconteceu ali, o único ato em si administrativo e o fato contábil, melhor dizendo, que aconteceu foi a integralização. E aí eu vou registrar. Então, se eu fosse fazer o razonete, eu ia debitar o banco, creditar o capital social. Eu já trouxe esses resultados direto para cá, né? E aí como é que fica então o meu patrimônio líquido? Ele é justamente o resultado do meu ativo menos o meu passivo. E nesse conceito de passivo, a gente está falando desses dois: passivo curto prazo, passivo circulante. Passivo longo prazo, passivo não circulante ou exigível de longo prazo também, como é chamado às vezes. E aí, efetivamente, né, ativo menos o passivo no sentido de obrigações para com terceiros, resulta num patrimônio líquido que também, vocês nunca podem esquecer disso, é uma obrigação. Por isso que ele está nessa coluna. Não é à toa, não é impensado nem nada disso. Ele está justamente aqui porque ele é uma obrigação. Só que ele é sempre uma obrigação para com os sócios. Por isso, por exemplo, que o capital social faz parte do patrimônio líquido. Porque de quem é o capital utilizado pela empresa nesse caso aqui? É o capital social, justamente como o nome diz, ou seja, o capital, o dinheiro dos sócios.
e aí efetivamente ele tem que vir para a coluna do passivo. E aí no resultado geral, a análise que eu faço quando eu quero responder aquela questão é justamente essa, o patrimônio líquido antes do fato, ou seja, este daqui, vou marcar ele aqui rapidinho, e o patrimônio líquido depois do fato, que seriam os 100 mil reais que agora fazem parte do nosso balanço ou do nosso patrimônio. Então, a partir deste raciocínio, eu tenho uma variação. Não sei se essa cor ficou boa aí, né? Enfim, mas deu para vocês localizarem a linha de raciocínio. Então, qual é a variação que eu tenho? Se existe variação, ele é modificativo, né? Então, como o colega estava comentando antes, eu tenho o permutativo, eu tenho o modificativo e eu tenho ainda o misto. O modificativo, para ajudar a nossa linha de aprendizado aqui, né, para ficar mais fácil, ele ainda tem duas variações, que é o aumentativo e o diminutivo, que aumenta e o que diminui. Que aumenta e diminui o quê? O patrimônio líquido, que é justamente aquele resultado que é apresentado para os sócios, né? E aí aqui, no caso, houve uma variação, ou seja, ele aumentou. Se houve variação, eu tenho uma modificação. E se ele aumentou, eu tenho um modificativo aumentativo. Tá dando para entender? Tá ficando claro? Essa primeira operação aqui, pelo menos? Tá, sim. E os demais? Sim, professor. Tá. Então, para responder o exercício, bastaria colocar aqui, tá? Era isso que eu queria que vocês fizessem. O balanço eu faço para ilustrar essa dinâmica de uma forma mais específica, né? Para a gente visualizar de fato essa variação ou não do patrimônio líquido, tá? Mas o que o exercício cobra são esses três elementos aqui, digamos assim. E aí continuo com as operações. O que é aquisição de veículo? Né? Eu coloco aqui vida útil, valor, forma de compra, no caso, né? Forma de aquisição e etc. Então, a partir da leitura deste ato, que é a compra de um veículo, eu vou registrar o fato contábil. E aí, para fazer esse registro e evidenciar ali, de fato, né, como isso modifica o patrimônio. Então, vamos dar uma olhada. Olha, aquisição de veículo com vida útil estimada em 5 anos, no valor de 6 mil reais, sendo 20% à vista e o restante a ser pago em 60 parcelas, com um intervalo de 30 dias cada. Muito difícil fazer isso aqui? Como é que vocês resolvem essa linha de raciocínio? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. O que a gente tem que considerar aqui? Olha só. Eu tenho uma compra de veículo que normalmente é feita como? Veículo no débito, banco no crédito, se foi tudo à vista. Até aí eu acho que todo mundo consegue pegar o raciocínio. Se foi tudo a prazo, eu tenho veículo no débito e crédito, uma duplicata a pagar, uma forma de financiamento ou algo nesse sentido que esteja vinculado àquilo. Eu estou chamando de duplicata de veículo a pagar para ser específico, tá? Mas as nomenclaturas aí podem variar. Então, o primeiro elemento que eu tenho que considerar não é a depreciação. A depreciação nada mais é do que o desgaste ocasionado pelo uso, né, ou pelo próprio tempo, de um bem tangível. Né? O veículo é, de fato, um bem tangível, vai ter depreciação, mas não é isso que a gente está focado agora. E sim em registrar a compra desse veículo que foi pago parte à vista, parte a prazo. E para ajudar a linha de raciocínio, parte a prazo foi dividida entre curto prazo e longo prazo. Então, o que eu tenho que considerar de elementos importantes aqui? Esse curto e longo prazo, eu divido ele entre até 12 meses, né, o chamado passivo circulante. Até 12 meses após a data da demonstração, o que seria isso? Por exemplo, eu vou fazer o balanço aqui no mês de novembro, no dia 5 mais especificamente, mas podia ser qualquer data, né? Então eu tenho ele antes da compra do veículo, correto? E depois eu vou fazer no mesmo dia, né, como se fosse ali uma variação patrimonial, ainda no mês de novembro. Então eu separo essas duas continhas justamente para entender esses valores. Então vamos dar uma olhada. Eu tenho 6 mil reais, quanto que foi à vista? 20%. Aqui eu já deixei calculado automático, tá? Depois, na hora que eu postar lá, vocês vão poder fazer a prova também. Então, 20%, 1.200. Isto é quanto foi à vista.
E aí, para responder o restante aqui, é tranquilo, né? Qual é a natureza da conta veículo? Ela tem uma natureza devedora. Qual é a natureza da conta banco? Ele também tem uma natureza devedora e ambos são contas patrimoniais, ou seja, vão para o balanço patrimonial, vão ser apresentadas lá. E aí, como é que eu calculo aqui a característica, né, do veículo a pagar? Então, o primeiro aspecto, dos R$ 6.000, eu já paguei 1.200. Concordam comigo? Aqui já foi quitado, já foi pago na entrada, digamos assim, na primeira parcela. Ele foi dividido em 60 vezes, correto? Isso daria ali como se fosse uma parcela de R$ 80. E aí, uma parte disso é curto prazo na visão patrimonial, para deixar claro, que seriam os primeiros 12 meses. Tá? Então, essa formulazinha que eu estou aplicando aqui está fazendo esse raciocínio. Olha, de novo, 6.000 menos o quanto eu já paguei à vista. Ok. Sobraram 4.800. Ele foi dividido, esses 4.800 são todos a pagar, logo são duplicatas, enfim, imagina lá que vai vir o carnezinho de 60 parcelas. Então, cada uma dessas parcelas equivale a, por exemplo, R$ 60, correto? A R$ 80, desculpa. Esses R$ 80 no primeiro ano, que seriam até 12 meses da data da demonstração, vão equivaler aos R$ 960. Então, partindo dessa premissa, esses 960, então aqui o que eu fiz, ó, diminuí, dividi, multipliquei por 12, no caso, 12 meses. A diferença vai ser justamente, né, então, 6.000 menos o que eu já paguei à vista, menos o que eu vou pagar no curto prazo. Tem que ser o quanto ficou a pagar de longo prazo. Então, é basicamente assim que é montada essa linha de raciocínio aqui, né, por isso esses valores, tá? Então, aí o mesmo esquema para classificação da natureza das contas, credora para passivo circulante e credora para passivo não circulante. Por quê? Tudo que está dentro do meu passivo, salvo as contas redutoras, né, que a gente não está trabalhando com nenhuma, mas basicamente aqui, duplicados a pagar, conta credora, porque está dentro do meu passivo. O banco está dentro do ativo, dentro que eu falo é porque faz parte daquilo, né? O que é o ativo? Bens e direitos. O banco, ou ele é um bem ou ele é um direito, então ele está classificado dentro do ativo. O veículo, ele é um bem ou ele é um direito, então ele está classificado dentro do ativo. E todas as contas do ativo terão natureza devedora. E aí, efetivamente, todos são contas patrimoniais. Agora, restaria saber se a compra desse veículo com o longo prazo, com o curto prazo, com o à vista, modificaria o patrimônio de alguma forma. A expressão que se usa mais correta seria alteraria, né? E não modificaria para não confundir lá com modificativo. Então aqui eu coloquei que ele é um fato permutativo. Vamos dar uma olhada nessa linha de raciocínio. Fiz aqui os registros, então, o banco. Dá para vocês enxergarem se ele ficar assim, com os dois juntos? Dá, né? Banco aqui e banco aqui. Já fugiram. Estão por aí ainda? Como é que é? Cidade vê o quê? Dá para enxergar a tela aí? Vocês estão conseguindo ver e ler? Sim, Dá. professor. Então, por exemplo, o banco. O que aconteceu com o banco aqui no nosso lançamento? Eu fiz um crédito de 1.200. Então, se eu fizesse lá no Razonete, eu ia ter um Razonete com 100.000 no débito, ia fazer um crédito no banco, né? Automaticamente ia diminuir o saldo dele, portanto, ele ia vir para 98.800. Duplicatas a pagar não existia, né? No caso do veículo, nem a curto nem a longo prazo, o próprio veículo também não existia. Então, aí agora a gente vai fazer os lançamentos deles, né? Direto no balanço, mais uma vez. Duplicados a pagar de curto prazo, 960. Né? Creditei, então aqui aumentou. Creditei outra conta credora, aumentou também. É por isso que a gente tem que entender esse esquema, né? Para ver justamente o impacto no balanço. No caso do veículo, eu debitei, e aí, por consequência, né? Os R$ 6.000. Esses R$ 6.000, eles estão divididos de que forma? 1.200 à vista, 960 no curto prazo e o restante, 3.840, na forma de longo prazo. Então, esses 6.000, uma parte saiu daqui, uma parte ficou a pagar
e outra parte ficou a pagar. Concordam? Então, a partir deste raciocínio, o que houve aqui, na verdade, foi uma diminuição do meu banco, um aumento das obrigações e, por consequência, a geração de um bem patrimonial, né, no sentido aqui de registro patrimonial. Mas a lógica deste processo, todos os lançamentos contábeis, modificou de alguma forma o meu patrimônio líquido? Não. Só modificaria se eu tivesse aqui ou uma receita ou uma despesa. Então, eu observo e faço aquele mesmo raciocínio anterior. Aqui no caso, eu faço a compra antes do fato, né? Faço a compra depois do fato e a variação. Então, eu tinha um patrimônio líquido, que é esta continha aqui, ó, só para deixar claro, de R$ 100.000, composto apenas pelo capital social, e agora eu continuo com os R$ 100.000. E aí eu observo, olha, tudo bem, o patrimônio líquido ele não foi alterado, ele não modificou, mas a estrutura do meu balanço, ela foi alterada, concorda? Eu tinha um banco com 100 mil e agora ele foi modificado para 98.800. Eu tinha um veículo, ele foi alterado para 6 mil, que era zero, né, não existia, e foi alterado para 6 mil. Eu não tinha as duplicatas a pagar aqui. E elas agora apareceram, portanto, houve uma alteração no patrimônio. Se houve essa alteração, ela é permutativa, houve uma troca. Eu tirei uma parte daqui, tirei outra parte daqui, outra, ou criei as obrigações, melhor dizendo, e tudo isso se transformou, no fim das contas, nos R$ 6.000. Então é como se eu tirasse um pedaço de algum lugar, né, juntasse com outros pedaços ali para criar um novo bem, digamos assim, na visão patrimonial. Por isso que a gente vai classificar ele como permutativo, que é essa respostinha aqui. Porque apesar dele não ter modificado o patrimônio líquido, ele alterou a composição patrimonial. Ou seja, o resultado, a informação, não o resultado, a informação que é apresentada dentro do meu balanço. Os saldos das contas foram alterados de alguma forma. Tá? Então, de fato, é um fato contábil por causa disso, porque ele altera de alguma maneira o balanço em si, né? Ou o patrimônio, como queira. Alguma dúvida aqui sobre a metodologia, sobre os registros, talvez? Dá para entender bem que é um fato permutativo, fica claro isso para vocês? Tranquilo, professor. Beleza. Aquisição do imóvel no valor de 30 mil à vista, eu acho que essa já é mais fácil, né? A gente já vai conhecendo aí com mais tranquilidade. Sai os 30 mil do banco, transformam esses 30 mil, a gente registra contabilmente justamente para explicar que o imóvel ele não nasceu do nada, né? Não foi ganhado, ele foi comprado. E se ele teve um custo de aquisição, tem que sair de algum lugar essa fonte do recurso. Ou ela vai sair na forma de dinheiro na conta do banco, do caixa e tudo mais, ou ela vai sair na forma da geração de uma obrigação, né? Um financiamento, um empréstimo, uma conta a pagar, igual foi o veículo agora há pouco. Então aí basta que eu observe justamente isso. Trabalho com alguma conta de receita ou despesa, que é o que eu comentava? Não. Então, por essência, vai ser um fato permutativo. Porque aí, de novo, o que, que acontece? Trazendo aqui um pouquinho para baixo, antes da compra do imóvel, eu acho que eu não atualizei, mas o raciocínio aqui está certo, tá? Só não mudei a data. Como estava o meu balanço antes de eu comprar este imóvel, né? Eu confirmo. Ah, tá, aqui não está somando. Que susto. Ué, não está batendo esse balanço? Antes da compra do imóvel, observo o patrimônio, depois fiz o débito e crédito, fiz, se for o caso, razonete, balancete, tudo mais, monto outro balanço só com aquela operação para entender a variação do patrimônio. Alterou a composição? Já sei que alterou, porque o banco já diminuiu. E aumentou ao mesmo tempo, né, no caso aqui, o saldo do meu imóvel, que não existia, passou a ser 30 mil. Agora, a primeira pergunta, o patrimônio líquido foi modificado? Variação do patrimônio líquido, zero. Portanto, é um fato permutativo. E aí, se alterou de alguma forma o patrimônio, eu vou ter um fato contábil e ele precisa ser classificado. Tá? Então, o entendimento do raciocínio aqui não é nem necessariamente assim que vocês se apeguem tanto a essa nomenclatura de permuta, de modificativo aumentativo, de fato misto ou qualquer outra coisa.
é que vocês tenham clareza para entender que quando a empresa faz a aquisição de um imóvel, isso está, de alguma forma, alterando o patrimônio dela no aspecto contábil. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí a alteração que isso causa, para a gente perceber e visualizar já e poder orientar melhor, por exemplo, um cliente, eventualmente, ou algo nesse sentido, você já precisa saber o que aquilo vai causar dentro do patrimônio dela. E quanto mais você conhecer a realidade da empresa, as características e tudo mais, melhor será a orientação que você vai passar. Então, modificou a estrutura, né, alterou a estrutura, e aí, eventualmente, a gente tem o fato permutativo na compra do imóvel à vista. Compra de mercadoria, mesma característica. Ó. A diferença de uma compra de mercadoria aqui a prazo para uma aquisição de imóvel na perspectiva, para deixar claro isso, né, no sentido patrimonial, no sentido contábil, nada mais é do que a origem do recurso, o crédito. Né? Então, um saiu do banco e o outro está saindo de fornecedores a pagar. Então, de um eu paguei à vista, tirei o dinheiro, diminuiu o ativo. E, ao mesmo tempo, aumentou o ativo. Ou eu também posso, por exemplo, né, neste caso aqui, considerando os elementos, aumentar o passivo e diminuir o meu ativo, aumentar o passivo, aumentar o ativo. O efeito disso resulta na mesma coisa aqui neste caso. Então, por exemplo, aqui, considerando os elementos, débito estoque, crédito fornecedores, né, de mercadoria aí a pagar. Natureza das contas, tipo da conta, fato permutativo. E aí, se eu quero tirar a prova disso, né, eu posso montar o balanço. Antes da compra do estoque a prazo, conforme estava anteriormente, né, no caso aí depois da compra do imóvel, e depois da compra de estoque a prazo, criou-se uma obrigação, então aumentou o meu passivo e aumentou ao mesmo tempo o meu ativo. Por isso que daí às vezes vocês vão estudar mais a fundo esse tipo de material e vocês vão ver aquela relação, né? O que acontece quando eu debito o ativo, o que acontece quando eu debito o passivo? Ou ainda, se a alteração ela aumentou o ativo e aumentou o passivo ao mesmo tempo. Vai depender da leitura, do tipo de questão que vocês estão trabalhando, ou algo nesse sentido. Mas é exatamente isso aqui que a gente está vendo na prática. Aí, na dúvida, o que você vai ter que fazer? O débito e crédito, o razonete, o antes e o depois da composição patrimonial. Que é como se, de fato, né, absorve aqui esse conteúdo mais especificamente, tá? E aí, para tirar a dúvida, né? Patrimônio líquido antes da compra de estoque, no caso, e depois do fato em si, que seria a compra de estoque a prazo. Variação até o momento zero. Se a variação do patrimônio líquido ela é zerada, eu tenho um fato permutativo. De novo, o que aconteceu? A composição, a forma que está composto o patrimônio mudou. Né? Então, agora eu tenho o banco com menos dinheiro, ou o aumento de estoque, ou o fornecedores a pagar apareceu, não tinha. Esse tipo de variação, esse tipo de situação. E aí, a análise dos fatos ajuda a gente a entender o que causa a decisão de quando lá a empresa compra a mercadoria e como isso está afetando o patrimônio dela efetivamente. Para efeitos de análise, para efeitos de interpretação, de orientação e de outros aspectos. Aí aqui a gente vai chegar nos mais interessantes, né, que é o caso da venda de mercadoria. Essa sequência de circunstâncias ali é a mesma sequência do exercício, tá? Só para deixar claro aí. Venda de toda a mercadoria no valor de 2.020. Deixa eu ver aqui, que eu estou achando que eu pulei uma. Tá. Tem uma... Tá faltando uma operação aqui. Só um instantinho. Vou ampliar aqui. Vai ser bem semelhante. Eu vou colocar aqui 4.1. Que dia que foi isso? Essa operação aqui, ela não está registrada ali, tá? Compra de mercadoria para revenda no valor de R$2.000 à vista. R$2.000 à vista. Então, vamos lá. O crédito vai ser mais o nosso fornecedor e vai ter que ser o banco. Se é à vista, eu estou tirando o dinheiro de onde? Estou tirando o dinheiro do banco. Qual é a natureza da conta banco? Natureza devedora. É uma conta que vai no balanço? Sim, é uma conta patrimonial. Daqui a pouco a gente analisa o fato. Débito estoque, eu estou aumentando o meu estoque, ou seja, comprando, né, tirando do banco e comprando
à vista ali efetivamente, então essa mercadoria já está chegando para mim. Natureza da conta estoque também é devedora, por isso que eu nem modifiquei. Tipo de conta ou patrimonial, o resultado aqui, o estoque vai no balanço? Sim, então é uma conta patrimonial. E vamos analisar o fato. Vou pular uma aqui, para a gente observar. O que eu tenho que considerar nesses elementos aqui? Eu não lembro se eu fiz o balancete, o balanço aqui. Antes da segunda compra e depois da segunda compra. Mas aqui tá R$4.000. Ah, eu acho que eu não alterei aqui, tá? É só por isso. Mas vamos lá. Antes da segunda compra de estoque, essa segunda compra ela foi só à vista, né? É dia 16? Que dia que é? Eu não coloquei data. Que bom. Tudo bem, vamos deixar dia 16 ali que vai seguir a ordem. Aqui o balanço de cima, né? Que a gente tinha feito a compra por R$4.000. Aqui. Então, o primeiro elemento aí que a gente vai considerar, deixa eu aumentar para vocês irem vendo as mudanças aí. Os R$4.000, 960, 4.000 ali de fornecedores a pagar, o veículo imóvel, eu preciso checar se de fato ele está igual ao nosso balanço anterior, tá? Então, aqui os valores estão iguais, montantes iguais. Agora, vamos observar, então, após a segunda compra de estoque, que aconteceu só na forma à vista, né? Aí nos demais lá embaixo, acho que não vai ter esse estoque. Ah, vai ter sim, porque eu já coloquei aqui, ó. Eu só não tinha registrado no débito e crédito mesmo, nessa parte da operação aqui. Enfim, o que aconteceu com o meu estoque quando eu debitei? Vou passar para cá, analisando só essas duas continhas, o estoque antes e o estoque depois. Ele aumentou. E o que aconteceu com o meu banco nas duas operações? Ele diminuiu. Então, eu tirei 2.000 do banco, passei 2.000 para o estoque. Isto é a mesma coisa que escrever débito, estoque, crédito, banco. Reconhecendo que a natureza das contas é essa, que o tipo de conta é esse. Portanto, eu tenho como classificação o fato permutativo. Ali não precisou nem mudar, né? Por quê? Ele permutou R$2.000, ou seja, trocou 2.000 em dinheiro por 2.000 em mercadoria. Permuta nada mais é do que isso no sentido contábil aqui. Né? Eu troquei a composição patrimonial, os 2.000 de um lado, passei ele para o outro. Isso pode acontecer envolvendo contas específicas do ativo, envolvendo contas do passivo ao mesmo tempo, ou não, enfim, como a gente viu nas situações anteriores. E aí eu vou chegar naquela questão novamente, né? Patrimônio líquido antes da compra à vista, R$100.000. Aqui tá puxando, tá? Para vocês, na hora que forem consultar, não tinha falado isso antes, mas eu pedi para ele já vincular ali para eu não ter dúvida depois. 100.000, então, não houve variação, né? No caso, a variação é zero, fato permutativo. Não houve modificação de quem? Do patrimônio líquido. É isso que vocês têm que se lembrar sempre, tá? Ok? Então, aí depois a gente vai ter agora sim a venda de mercadorias, R$20.000, 150% à vista e o restante a receber em duas parcelas com intervalo de 30 dias cada. Sempre que tiver uma operação que envolva a prazo, que não seja totalmente à vista, você tem que se lembrar desse conceito. O contas a receber, o clientes a receber, ele pode ser tanto curto como longo prazo. Os direitos que a empresa possui a receber, né? Inclusive no conceito de créditos tributários também isso se aplica. Pode ser a curto ou a longo prazo. O que é o curto prazo? Mesma lógica do passivo circulante e do não circulante, só que aqui falando de bens e direitos, ativo circulante e ativo não circulante. Clientes a receber curto prazo é até 12 meses. Então, o raciocínio é sempre a partir da data que você vai elaborar a demonstração para levantar aquela informação, né? Então, se está fazendo ainda no mês de novembro, o que seriam até 12 meses depois da demonstração? É novembro do ano que vem. Seria 20 de novembro de 2022, no nosso exemplo aqui, né? Ou 30 de novembro de 2022, se fosse fechar o mês, enfim, fechar o ano e tudo mais. Então, o raciocínio é sempre este. O que é longo prazo? Depois disso. Então, eu vou receber, mas o cliente vai me pagar só daqui 60 meses. Ele vai começar a pagar, por exemplo. Então, esse direito é um direito de longo prazo, direito que eu tenho a receber do meu cliente de longo prazo. Então, ele vai lá no meu ativo não circulante. Enfim, a classificação depende muito desse conhecimento teórico, né? Vocês precisam dominar essa parte para
ir ajustando aí o cérebro na forma de pensar da contabilidade. Então, aqui eu tenho o reconhecimento da receita, que eu separo, né, as operações aí para simplificar também o raciocínio, que seria o quê? Dizer, olha, entrou receita, entrou recurso, né, na forma de dinheiro, na forma de direito, algo nesse sentido. Então, crédito, receita com venda de mercadoria, débito, clientes a receber, porque é uma parte, né, ou metade aqui especificamente, e o banco também, porque também foi à vista, metade ali, 50-50. Então, fez o débito e crédito, eu só reforcei aqui que essa conta é do ativo circulante, para ficar mais claro, né, em caso de dúvida. E aí, a natureza das contas. A receita tem natureza credora, então tem que tomar esse cuidado. E ela é uma conta de resultado. E olha só o que aconteceu quando a gente mexeu aqui com uma conta de resultado. A partir de agora aparece um fato misto. Ele é misto por quê? Porque ele é permutativo e também, ao mesmo tempo, modificativo aumentativo. Então, vamos entender essa história aqui mais a fundo. Antes da venda, seria aquele balanço anterior ali de cima, né? Com os 6 mil do estoque, o cliente aqui está zerado, o banco está com saldo anterior, né? Do nosso saldo aqui antes da operação. E aí a gente vai analisar o que aconteceria após o débito e crédito. Então, debitou banco 10 mil reais, aumentou 10 mil reais. Debitou clientes a receber, aumentou 10 mil reais. E qual é o crédito dessa operação? O crédito é exatamente a receita. A origem é a receita com venda de mercadoria. Isso existe, né? Eu só estou aumentando o meu contas a receber, o meu cliente a receber aqui, o meu banco, porque o cliente me deu dinheiro. E também se comprometeu a me pagar mais 10 mil reais. Ou seja, a receita, a venda da mercadoria que eu fiz. Se a venda não tivesse acontecido, eu não teria receita. Se a receita não acontece, eu não tenho como aumentar o meu saldo bancário, por exemplo, porque o dinheiro não chegou até mim. Eu não tenho como aumentar o meu patrimônio no sentido de clientes a receber, porque o cliente não vai pagar nada. Ele não comprou nada. Então, em essência, o que eu tenho que pensar? A receita tem natureza credora. E ela vai fazer parte do grupo do passivo, mais especificamente ali do patrimônio líquido, na forma de resultado. E aí eu expliquei isso nas aulas anteriores, mas acho sempre importante reforçar. A gente nunca vai colocar diretamente a receita aqui. Né? Por quê? Porque dentro do processo contábil, a gente faz o débito e crédito, faz o balancete, enfim, segue aquela lógica. E nessa lógica está incluso um processo chamado apuração do resultado do exercício, ou ARE. Né? E essa sigla vai significar justamente o quê? Apuração de resultado. Resultado significa receita menos despesa. É igual a resultado, seja ele positivo, lucro ou prejuízo negativo. Então, a partir deste raciocínio, eu só estou, como eu estou fazendo operação por operação, é para que vocês entendam onde é que essa receita ela vai acabar parando, tá? Mas a gente nunca pode montar um balanço que vai ter essa expressão lá, né? Receita em específico aqui dentro da contabilidade. Por quê? Porque no balanço vai a conta de resultado. Né? E esse resultado ele já vai com uma nomenclatura, resultado acumulado, lucro, etc., né? Dependendo do tratamento que se dá. E aí, a partir disso, é para entender. Então, aqui só está aparecendo a terminologia receita dentro do balanço, porque a gente está fazendo operação por operação, tá? Nunca se esqueçam disso também, senão pode haver aí uma confusão, uma falha de entendimento. O que você tem que visualizar é que, de uma forma geral, ela já está lá no balanço, a receita, no momento que você faz o débito e crédito. Só que ela só aparece depois que as despesas também vão para lá. Então, se a gente fizesse operação por operação, seria dessa forma aqui. Né? O normal, o costumeiro é entender que isso tem que ser apresentado na forma de resultado acumulado, lucro, prejuízo e tudo mais. Então, aqui, olha, 20 mil, e a contrapartida foi um aumento de 10 mil aqui, um aumento de 10 mil aqui. Então, por isso ele é permutativo, é isso que eu quero explicar para vocês. Porque eu tenho aí essa alteração da composição, né? O banco aumentou, o cliente a receber aumentou, o patrimônio líquido aumentou também. E por consequência, o fato do patrimônio líquido ter aumentado, isso nos leva ao outro elemento, que é a análise da variação. Então, era 100 mil, foi para 120, nesse momento a variação é de 20 mil. Então, se ele é permutativo e modificativo aumentativo, os dois ao mesmo tempo, ele é um fato misto, porque ele envolve a permuta e ele envolve a modificação, tanto para mais quanto para menos.
que é o que vai acontecer no caso aqui das despesas, que é quando a gente registra a baixa do estoque, o exemplo do CMV. Então, vai acontecer justamente o registro, a alteração desse balanço, mais uma vez, incluindo a modificação do patrimônio líquido, por isso ele também vai ser misto. Então, de novo, se eu fosse fazer esse registro passo a passo, sempre um balanço, como é que era antes? Dessa forma. Como é que fica depois de registrar o débito e crédito? Diminui-se o meu estoque, passa a ser zero, né? Só reforçando aí, que eu passei meio rápido aqui. Tirei os 6 mil do estoque, ou seja, creditei. E, ao mesmo tempo, esse CMV, por ser aí uma despesa, tá? Que eu já expliquei isso também, vocês também não podem esquecer desse detalhe, né? O CMV, apesar do nome ser custo, convencionou-se chamar assim, mas o correto seria despesa da mercadoria vendida, né? Porque ele é tratado como uma despesa em regra. E ele vai para onde? É como se ele fosse para o nosso patrimônio líquido, tá? Então, a partir desta premissa, eu tenho a variação, a alteração da composição patrimonial, modificou-se aí os totais, e ao mesmo tempo uma alteração ou uma variação, né, modificação do meu patrimônio líquido. E aí eu consigo interpretar isso fazendo uma análise mais específica. Era 120, passou a ser 114, ou seja, houve uma diminuição, né? Ou seja, fato diminutivo, aqui nesse caso modificativo diminutivo, e permutativo ao mesmo tempo. Portanto, é um fato misto, ok? Então, ao contrário da receita, a despesa fez o quê? Ela fez uma diminuição dentro do registro contábil. E aí, partindo para os finalmente, o reconhecimento da despesa com depreciação seria ali como se fosse no fim do mês, né? A gente está trabalhando no mês cheio, independente da data de aquisição, e a partir das premissas das alíquotas das taxas que eu passei para vocês de acordo com a vida útil. Então, partindo do pressuposto que o veículo tem 5 anos, que o imóvel tem 25, a gente vai fazer aquele mesmo raciocínio de sempre. Valor do bem dividido pela sua vida útil, né? E aí essa equivalência resulta, então, na depreciação acumulada, e as duas depreciações acumuladas, cada uma individualizada ali, né, do veículo, do imóvel, vão totalizar uma despesa com depreciação. Tá? Então, percebam, olha, depreciação acumulada do veículo é uma conta patrimonial. Por quê? Porque ela vai no balanço patrimonial. Ela registra o patrimônio. É isso que quer dizer uma conta patrimonial. E a despesa, especificamente, né, o uso desta expressão aqui torna esta conta uma conta de resultado. Então, é isso que diferencia uma coisa da outra. A depreciação acumulada é uma conta que vai no balanço. A despesa não vai no balanço. Aqui ela só vai aparecer pela mesma justificativa anterior, porque a gente está antecipando o processo, mas o correto é que elas venham, olha, aqui inclusive eu já coloquei na forma de lucro, né, para ir associando uma coisa com a outra. Então, é como se viesse aqui dentro do lucro, 20 mil da receita, os 6 mil diminuindo do CMV e agora menos 200 também da depreciação. Especificamente a despesa, no caso do patrimônio, a despesa estaria aqui, e as acumuladas, né, ou seja, contas patrimoniais, vão ser apresentadas dentro do balanço na forma de acompanhantes aí de cada item que elas pertencem, né? Então, se eu tenho veículo, eu tenho uma depreciação acumulada dele. Se eu tenho imóvel, eu tenho uma depreciação acumulada do imóvel, porque o desgaste de cada um é diferente, ainda que o valor contábil seja o mesmo, tá? O tempo de cada um é diferente, a vida útil, o percentual pode ser diferente, ou qualquer outra circunstância nesse sentido. Então, no caso da despesa, é como se ela também viesse aqui no mesmo campo. Esses todos estão dentro de quem? Do nosso patrimônio líquido, né? Então, a partir disso, eu sei que haverá uma modificação do patrimônio líquido. Então, vamos analisar a variação aqui, só para não me delongar muito. Era 114, passou a ser 113.800, ou seja, diminuiu 200. Se houve a alteração de composição, né, vejam, por exemplo, meu ativo não circulante, antes, até então, ele era de 36 mil. Agora ele passa a ser de 35.800. Então, houve uma alteração na composição patrimonial, graças à depreciação acumulada. E também houve uma alteração no patrimônio líquido, graças à despesa com depreciação. Então, alterou, permutou, a partir deste raciocínio.
é como se eu tirasse, né, de certa forma, do lucro acumulado, do patrimônio líquido da empresa para registrar, né, essa depreciação acumulada ali de cada um dos itens de bem, de imobilizado, né, de bens tangíveis. Então, efetivamente, além disso, eu tenho a modificação, ou seja, diminuir o patrimônio líquido. Se teve os dois juntos, é um fato misto. Se fosse só permutativo, beleza. Se fosse só modificativo e diminutivo, também ok. Mas aqui, neste caso, vai categorizar, né, um fato misto. E aí existem as apurações, que é o processo de ARE que eu comentei com vocês. Vou zerar as contas de receita e despesa, né? O zeramento acontece dentro dos razonetes, mas para que isso aconteça, eu tenho que fazer o débito e crédito do livro diário. Então, é uma coisa levando a outra. E também faço modificações dentro alterações, né? Melhor dizendo, dentro do balanço patrimonial. Então, vamos ver aqui, olha, natureza das contas. Conta de receita, credora. As contas de ARE, eu já expliquei isso também na aula anterior, mas é importante lembrar, elas são contas transitórias, então é como se elas tivessem, em essência, as duas naturezas ao mesmo tempo. Elas podem, a ARE, ela pode ser tanto devedora quanto credora. O que significa isso? Que ela pode ter saldo em ambos os lados, né, de acordo com o resultado que se obtém, por justamente ser uma conta transitória. Tá? É uma particularidade que se possui nessas contas de apuração. Tanto é que a gente nunca termina aqui, né? A gente tem que identificar se houve lucro ou prejuízo, porque a função dela é só ser transitória efetivamente. Então, eu vou ter um fato permutativo, vamos olhar isso aí na prática. Antes da RE, né, o caso aí da receita, né, que a gente vai fazer o zeramento, e depois é como se eu tirasse daqui, onde eu tinha colocado anteriormente, e transferisse para cá. Por isso que é um fato permutativo. Né? Então, vejam que o patrimônio líquido ele continua igual, é os mesmos 113.800. Então, eu só tirei da conta receita e joguei para apuração de resultado. E o mesmo eu vou fazer com o débito e crédito das despesas. Tá? Então, aqui na apuração, eu vou zerar as contas de despesa. Como é que eu faço isso? Creditando, natureza inversa. Então, especificamente aqui, olha só. Se isso não é teoria da contabilidade, eu não sei o que é. Qual que é a natureza da conta CMV? Ela é uma conta de despesa, certo? Então, qual que seria a natureza dela? Ela é devedora. Ela é devedora, para eu zerar ou diminuir, como é o que a gente está buscando, eu tenho que fazer um crédito. Então, isso é o que a gente aprende naquela teoria básica lá. Se eu debito uma conta devedora, eu aumento. Se eu credito uma conta devedora, eu diminuo o saldo, o resultado dela, o valor final. Então, aqui a gente está aplicando exatamente esse raciocínio. É muita informação, é muita coisa para lembrar e associar ao mesmo tempo, eu sei. Mas é assim que vocês conseguem entender essa dinâmica, senão vai ser sempre aquela confusão. Eu não sei o que eu debito, o que eu acredito ou qual é o efeito que isso causa. Tem que ir treinando essa leitura na medida do possível. E aí vai ser um fato permutativo também, porque ele vai fazer o efeito inverso, né? Aí, no caso, ele vai manter o mesmo resultado. Eu tirei aqui do CMV, ó, zerado, né? Aqui o anterior, 6.200, aqui, para quem está acompanhando aí. E agora a gente trouxe esses dois aqui para baixo, né? Inclusive eu deixei junto para simplificar o raciocínio. Então, a partir disso, a gente está usando essas contas transitórias. Também não aparece a RE no balanço, tá? Então, lembrem-se disso, mesma justificativa dessas contas anteriores. Isso aqui tudo acontece antes do fechamento, né? E aí, por fim, eu vou fazer uma análise se aquele saldo ele foi positivo, né? Se o resultado apareceu no lado credor, eu vou fazer entender aquilo como saldo positivo. Se ele apareceu no lado devedor, né? Outro lado do razonete, vai ser um prejuízo. Então, aqui houve, na verdade, um lucro, né? Por essência, aí, pela lógica, a gente consegue interpretar isso também. 20 mil de receita, menos 6 mil de CMV, menos 200 de despesa com depreciação. O lucro foi de 13.800. Então, gerando aí o lucro para, de fato, mostrar como é que o balanço deveria ficar, né? A gente vai conseguir fazer uma leitura mais clara. Aqui as despesas, tá? Tá aqui. Então, antes desse último lançamento, né, como ele estava aqui, e como ele finaliza, tá? Só para acompanhar aí o raciocínio. Lucros e prejuízos. Então, a gente vai fazendo aquela escala, né? Trazendo, até que agora eu tenho lucro ou prejuízo. Normalmente, o balanço, ele fica assim, né?
correto, o mais comum é a gente terminar o balanço patrimonial dentro dessa perspectiva aqui, sem aquelas outras contas. Mas já estava tudo lá. A gente só não vê porque não faz etapa por etapa por etapa. A gente já faz todo esse processo no livro diário, depois no razonete, e só leva a informação mais relevante para o balanço, que é o conceito de lucro ou prejuízo, que aqui geralmente se chama, né, acumulado, por conta justamente da obrigatoriedade que se tem em relação ao lucro, né? O que você faz com aquele lucro da empresa, reinveste, passa isso para os sócios, distribui e tudo mais. Então, a partir dessa perspectiva, o que houve nesse balanço? Olha o patrimônio líquido, 113.800, ele já era assim, né? A gente não modificou ele nesse caso. Então, o que houve aqui, no máximo, foi um fato permutativo, aquela troca que eu mostrei para vocês, e a partir dessa análise. Aí aqui eu deixei o asterisco, né? Porque a classificação de permuta aqui, ela pode ser relativa de acordo com a interpretação. Qual que é o segredo para a gente perceber isso? Porque como na prática a gente não faz débito e crédito, um razonete, um balanço, isso tudo acontece num único processo, a RE, né? Algumas interpretações poderiam nos levar aí a entender ou a conceituar que este lançamento de lucro ou prejuízo aqui, como eu estou mostrando para vocês, da RE para o lucro, na verdade, pode ser um fato misto também. Porque é como se esses últimos 4 registros aqui que eu fiz, deixa eu voltar aqui, desse momento da receita lá atrás, aqui, despesa com depreciação, né? Por exemplo, aqui no processo da receita, depois a troca das despesas e tudo mais, isso seriam, então, fatos mistos, né, por modificarem o patrimônio, que seria jogar direto o lucro lá. Se eu jogo direto o lucro lá, que é da forma como a gente normalmente faz, para o balanço fechar desse jeito aqui, eu vou estar alterando o meu patrimônio líquido, né? Consequentemente, ele vai estar aumentando. Tá? Então, poderia se interpretar diferente esse último lançamento aqui, pela lógica normal, digamos assim. Tá? Então, vai depender muito da perspectiva, da linha de raciocínio que a gente está aplicando. Mas, em essência, em lógica aqui, esses processos, como eles acontecem todos juntos, basta que a gente saiba ou entenda, né, fundamentalmente a natureza das contas, a classificação delas e perceba que eles vão causar alteração. Seja permuta, seja modificação. No caso do lucro, é modificativo aumentativo, né, que foi o mesmo exemplo que a gente usou aí no raciocínio aqui de cima, seria a parte da receita. Mas é como se eu jogasse receita e despesa ao mesmo tempo, então eu vou ver lá se ele foi positivo, vai ser modificativo aumentativo. Se foi prejuízo, né, vai ser modificativo diminutivo do patrimônio líquido. Porque de qualquer forma, o lucro vai ser lançado, o prejuízo vai ser lançado e vai acabar no balanço. Tá? Então, o exercício consiste nesses processos, né? A gente conseguir fazer uma leitura cada vez mais específica, cada vez mais eficaz do que são os atos, que é essa sequência de eventos que normalmente acontece numa empresa, a interpretação do débito e crédito e a classificação das contas, para daí chegarmos à conclusão do que são os fatos contábeis, ou seja, de como uma decisão de alguém que eventualmente nunca vai fazer um balanço, mas você vai, para esta pessoa, precisa ser observada na perspectiva contábil, porque irá, de alguma forma, alterar o patrimônio, seja pela composição ou pela modificação do resultado líquido, mais especificamente do patrimônio líquido daquela entidade. Ok? Então me digam, o que eu tinha para apresentar era isso, me digam agora o que vocês acharam. Para mim ficou bem mais claro, professor. Bom, bacana. Alguma dúvida específica? Algo que falei muito rápido, passou mais batido? Na minha opinião, não, professor. Ficou bem mais fácil também de entender. Tá. Os demais? Para mim também tá de boa e ficou fácil para entender também, professor. Tá. Eu acho que ficou fácil, né? E conforme a gente vai fazendo, né?
agora a gente começa a pensar nisso daí, porque antes a gente fazia somente mecanizado, né? Não pensava na origem das contas, né? As classificações, nada, só fazia e pronto. Agora, depois que a gente começou a fazer dessa forma, né? Quando você faz o crédito, o débito, você joga, transfere para o balanço, aí você vai pensando já aquela conta do balanço, aquela conta, não sei a origem da conta, você vai começar a ligar uma coisa com a outra. Entendi. Tá. Então tá ajudando, né? Essa é a minha preocupação. Esteja contribuindo aí para vocês conseguirem fazer uma linha de raciocínio. Não tem nenhum lançamento mais específico que vocês tenham curiosidade dos que a gente viu, talvez que eu não tenha falado, alguma coisa que vocês estão trabalhando nas outras matérias? Nada Não, eu mesmo errei esse lançamento do carro, né? Eu coloquei errado, porque eu não considerei o do curto e do longo prazo. Mas você considerou que era à vista e a prazo? Não, eu só considerei a prazo, mas eu não considerei o curto prazo das 12 parcelas, né? Eu só considerei, eu só lancei ele lá Passivo no não não circulante. circulante. Isso, eu errei nessa parte. Tá. Não, tranquilo, mas ficou claro o conceito, né? Aí, beleza. Sem problema. E é prática mesmo, é justamente criar esse processo interpretativo, né? Porque às vezes até o pessoal, eu vejo assim, acostuma muito com a linha de raciocínio do débito e crédito, e aí pensa, né? Eu vou trabalhar com o sistema, eu não vou fazer isso no Excel, eu não vou fazer isso na mão, como era feito antigamente. Mas alguém vai ter que parametrizar aquele sistema, conceituar ali as contas, dizer o que é conta de resultado, o que é conta patrimonial, senão nenhum sistema operacionaliza esse processo. Claro que os contábeis já têm ali uma base muito óbvia, né, porque é um sistema muito específico, mas eventualmente serão necessárias algumas correções. E aí, se vocês continuarem nessa linha, né, tentarem ir aprofundando um pouquinho esses aspectos mais teóricos, vamos chamar assim, o que é uma natureza da conta, a hora que chegar lá na frente, que vocês passarem por essa parte mais básica e tudo mais, vocês vão voltar para cá com mais bagagem, vão reler, tipo, por exemplo, né, a norma, a estrutura conceitual, e aí vão visualizar que vai ser muito mais fácil fazer, por exemplo, a análise das demonstrações, porque aí você está analisando composição, você está analisando evolução, você sabe a natureza da conta, classificação, função dela dentro do balanço, e assim sucessivamente. Então, você já não vai mais discutir de uma maneira genérica, né? Só bens e direitos e obrigações do outro lado. Você vai discutir a classificação desses bens e direitos, a classificação dessas obrigações, o prazo, a existência ou não de alguma circunstância que modifica ali o patrimônio de alguma forma, e sucessivamente porque as variáveis são infinitas, né? Quando a gente fala de patrimônio, o débito e crédito pode ser feito para registrar aí praticamente tudo encaixado dentro desses conceitos. E esses conceitos só se aprende assim. Não tem como fugir muito disso, né? Fazendo débito e crédito mesmo. Então, quanto mais prática, mais fácil fica. Então tá, minha gente, eu vou agradecer aí, fico à disposição, né, as aulas futuras também. Eu vou ver como é que eu vou organizar aí o último exercício. Eu tinha perguntado para vocês não me deram ideias, nem sugestões, nem críticas, né? Eu vou pensar para a gente poder fazer pelo menos mais um antes da nossa terceira avaliação. E quanto à prova também, assim que possível, eu já publico as notas, tá? Eu não consegui finalizar esse processo ainda. Posso interromper aqui a gravação, então, né? Pode, professor.